Esta é a lição bíblica semanal preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do Livro de Ciência e Saúde com Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 22 de fevereiro. Tema: mente. Versículo de ouro, Isaías: Tu o conservarás em perfeita paz, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Leitura responsiva, Romanos e primeira carta aos Coríntios. Eu vos rogo, pois, irmãos, pela bênção de Deus, que apresenteis seus corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço razoável. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A Bíblia, Filipenses. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma compaixão e misericórdia, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo Espírito e a mesma mente. Que nada façam por contenda ou por vaidade, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para os seus próprios interesses, mas cada um também para os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele, que era de natureza divina, não considerou que ser igual a Deus fosse algo usurpado, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Mateus. E Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças entre povo. E a sua fama espalhou-se por toda a Síria,
e trouxeram-lhe todos os enfermos que sofriam de várias doenças e tormentos, e os endemoniados, e os loucos, e os paralíticos, e ele os curou. Marcos. E eles atravessaram para o outro lado do mar, para a região dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possuído por um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ele tinha a sua morada entre os túmulos e ninguém o podia prender, nem mesmo concorrentes, porque muitas vezes fora acorrentado com grilhões e correntes, e as correntes eram por ele arrancadas, e os grilhões quebrados em pedaços, e ninguém podia domá-lo. E sempre, dia e noite, ele estava nos montes e nos túmulos, chorando e ferindo-se com pedras. Mas quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamou em voz alta, dizendo: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto, nos montes, uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe suplicaram, dizendo: Envia-nos para os porcos, para que entremos neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada precipitou-se por um desfiladeiro íngreme para dentro do mar. Eram cerca de 2000, e afogaram-se no mar. E os que alimentavam os porcos fugiram e contaram o ocorrido na cidade e nos campos. E eles saíram para ver o que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram aquele que havia sido possuído pelo demônio e tinha a legião, sentado, vestido e em pleno juízo, e ficaram com medo. E os que viram contaram-lhes como lhe aconteceu que estava possuído pelo demônio, e também a respeito dos porcos. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Há um rio cujos córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus a ajudará, isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz, e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele fez na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança ao meio. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os pagãos, eu serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Colossenses. Deixe que a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Romanos. Agora
que o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Agora, o Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz em crer, para que abundeis na esperança por meio do poder do Espírito Santo. Agora lerei as passagens correlatadas do livro Texto de Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de Mary Baker Eddy. A mente infinita cria e governa tudo. Pergunta: o que é mente? Resposta: a mente é Deus. O exterminador do erro é a grande verdade de que Deus, o bem, é a única mente, e que o suposto oposto da mente infinita, chamado demônio ou mal, não é mente, não é verdade, mas erro, sem inteligência ou realidade. Só pode haver uma mente, porque só existe um Deus. E se os mortais não reivindicassem nenhuma outra mente e não aceitassem nenhuma outra, o pecado seria desconhecido. Só podemos ter uma mente, se essa for infinita. Sepultamos o sentido do infinito quando admitimos que, embora Deus seja infinito, o mal tem um lugar nesse infinito. O mal não pode ter lugar onde todo o espaço está preenchido por Deus. Perdemos a elevada importância da onipotência quando admitimos que Deus, ou o bem, é onipresente e possui todo o poder. Ainda acreditamos na existência de outro poder, denominado mal. Essa crença na existência de mais de uma mente é perniciosa para a teologia divina, quanto à mitologia antiga e à idolatria pagã. Com um só Pai, Deus, toda a família humana seria composta por irmãos, e com uma somente esse Deus, o bem, a irmandade humana consistiria em amor e verdade, e possuiria unidade de princípio e poder espiritual, que constituem a ciência divina. A suposta existência de mais de uma mente foi o erro básico da idolatria. Esse erro pressupõe a perda do poder espiritual, a perda da presença espiritual da vida como verdade infinita e sem distinções, e a perda do amor, como sempre presente e universal. A ciência divina explica a afirmação abstrata de que existe uma única mente pela seguinte proposição autoevidente: se Deus, ou o bem, é real, então o mal, a dessemelhança de Deus, é irreal. E o mal só pode parecer real ao dar realidade ao irreal. Os filhos de Deus têm apenas uma mente. Pode bem transformar-se em mal quando Deus, a mente do homem, jamais peca? O padrão de perfeição era, originalmente, Deus e o homem. Será que Deus derrubou seu próprio padrão e o homem caiu? Deus é o Criador do homem, e mantendo-se o princípio divino da perfeição do homem, a ideia, o reflexo divino, o homem permanece perfeito. O homem é a expressão do ser de Deus. Se alguma vez houve um momento em que o homem não expressou a perfeição divina, então houve um momento em que o homem não expressou Deus, e, consequentemente, um tempo em que a divindade não se manifestou, isto é, não tem entidade. Se o homem perdeu a perfeição, então perdeu seu princípio perfeito, a mente divina. Se o homem alguma vez existiu sem esse princípio ou mente perfeitos, então a existência do homem foi um mito. A consciência, assim como a ação, é governada pela mente,
que está em Deus, a origem e o regente de tudo o que a ciência revela. Conta-se que certa vez Jesus perguntou o nome de uma doença que os modernos chamariam de demência. O demônio ou mal respondeu que seu nome era Legião. Então Jesus expulsou o mal, e o homem insano foi transformado e imediatamente ficou curado. As Escrituras parecem indicar que Jesus fez com que o mal se visse e assim fosse destruído. A causa e o fundamento de todas as doenças são o medo, a ignorância ou o pecado. A doença é sempre induzida por uma falsa sensação, alimentada pela mente e não destruída. A doença é uma imagem do pensamento externalizada. O estado mental é chamado de estado material. Tudo que é cultivado na mente mortal como condição física se reflete no corpo. A mente insondável se expressa. A profundidade, a amplitude e a altura e o poder, a majestade e a glória de Deus infinito preenchem todo o espaço, e isso basta. A linguagem humana só pode repetir uma parte infinitesimal do que existe. Os mortais não veem e nem compreendem o ideal absoluto, o homem, nem seu princípio infinito, o amor. O princípio e sua ideia, o homem, coexistem e são eternos. Como a mente cria tudo, nada mais resta para ser criado por um poder inferior. O espírito age através da ciência da mente, jamais fazendo com que o homem cultive a terra, mas tornando-o superior ao solo. O conhecimento disso eleva o homem acima da terra, acima do solo e seus ambientes, à harmonia espiritual consciente e ao ser eterno. A ciência não só revela que a origem de todas as doenças é mental, como também declara que todas as doenças são curadas pela mente divina. Não pode haver cura senão por esta mente. Por mais que confiemos em um medicamento ou em qualquer outro meio para o qual a fé ou o esforço humanos estejam direcionados, é a mente mortal e não a matéria que traz aos doentes qualquer bem que eles possam parecer receber da materialidade. Mas os doentes nunca são verdadeiramente curados, senão por meio do poder divino. Somente a ação da verdade, da vida do amor, pode trazer a harmonia. A verdade cria uma nova criatura, na qual as coisas velhas passam e todas as coisas se tornam novas. A necessidade de elevar a raça humana decorre do fato de que a mente pode fazê-lo, pois a mente pode transmitir pureza ao invés da impureza, força ao invés da fraqueza e saúde ao invés da doença. A verdade é um elemento transformador em todo o sistema e pode torná-lo completamente íntegro. Mantenham-se firmes nos princípios da ciência cristã, que o espírito é Deus e, portanto, não pode adoecer, e o que chamamos de matéria não pode adoecer, que toda causa é mente, agindo por meio de leis espirituais. Então mantenham-se firmes com a compreensão inabalável da verdade e do amor, e vocês vencerão. Em vez de uma submissão cega e passiva aos estágios iniciais ou avançados da doença, levante-se em rebelião contra ela. Elimine a crença de que você pode nutrir uma dor intrusiva que não possa ser descartada pelo poder da mente, e dessa forma você poderá prevenir o desenvolvimento da dor no corpo. Nenhuma lei de Deus impede esse resultado. A medicina de um cientista cristão é a mente, a verdade divina que liberta o homem.